Bora para um tutorial rápido de degradê na zero do dia a dia. Eu começo com o pente 2 baixo, subindo ele em movimento reto. Essa técnica é muito boa para a gente trabalhar com ela no dia a dia. Eu utilizo muito essa técnica no dia a dia. Começo com o pente 2 baixo, subindo em movimento reto. Depois do pente 2 baixo, eu vou com o pente 1,5 intermediário. E a gente vai subir ele até bem próximo do pente 2, fazendo um movimento de decolagem. Não é o movimento em C e nem é o movimento reto. Reparem, ó, que eu subo, quando vou chegando bem perto do pente 2, eu já vou subindo, mas só que tirando a máquina. E a distância, vocês podem ver que é bem pequena, a gente sempre sobe até bem próximo do pente anterior que a gente passou. Depois a gente vai com o pente 1,5 baixo, fazendo a mesma coisa. A gente vai subir agora o pente 1,5 baixo até próximo do pente 1,5 intermediário. Chegou bem próximo, a gente também faz o movimento de decolagem. Depois a gente vai com o pente 1 intermediário, a gente vai subir ele até próximo do pente 1,5 baixo. Chegou bem próximo, a gente também faz o movimento de decolagem. Como vocês repararam, eu não estou utilizando a alavanca na alta, somente na intermediária e na baixa. Só vou utilizar a alavanca na alta no final do corte para passar a zero alta para polir o degradê. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai com o pente 1 baixo, também fazendo a mesma coisa. A gente sobe até próximo do pente 1 intermediário, chegou bem próximo, a gente também faz o movimento de decolagem. A única marcação que a gente vai criar nesse degradê é a da zero baixa. Depois do pente 1 baixo, a gente já vai criar a marcação com a zero baixa, fazendo o movimento em C, até na altura da recessão baixa. Essa é a única marcação que a gente vai criar nesse corte. Então é uma técnica muito boa para o dia a dia, porque a gente não precisa criar muitas marcações. E já vou aproveitando aqui a oportunidade para pedir para você deixar o seu like, que isso nos ajuda muito e nos motiva também a cada vez mais estar trazendo vídeos aqui no canal. E também deixe seu comentário, que isso também nos ajuda muito. E se você é novo por aqui e está gostando dos conteúdos, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal. E detalhe, pessoal, quando for fazer a marcação ou da zero ou da máquina de acabamento, sempre deixar essa marcação bem limpa antes de continuar todo o corte, para depois não estar precisando mais passar a máquina. Depois da marcação da zero baixa, a gente vai começar a trabalhar com o pente meio. Primeiro com o pente meio intermediário, e a gente vai subir ele até bem próximo de onde a gente passou o pente 1 baixo. Chegou bem próximo, a gente também faz o movimento de decolagem. Agora o foco da gente é remover a marcação que a gente criou com a zero baixa. Aos poucos, passando o pente, a marcação da zero baixa já vai ficando mais suave. Depois que a gente passar o pente meio intermediário, a gente vai utilizar o pente meio baixo. Eu utilizo mais um lado ali da máquina e a gente vai subir ele até próximo do pente meio intermediário. Chegou bem próximo, a gente também faz o movimento de decolagem. Lembrando também de não forçar a máquina no cliente, sempre passar a máquina bem leve. Reparem como a marcação que a gente tinha criado com a zero baixa, ó, já está ficando bem suave. Depois que a gente passar o pente meio baixo, a gente vai começar a trabalhar com a zero. Primeiro com a zero intermediária, a gente vai subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente meio baixo. Chegou bem próximo, a gente também faz o movimento de decolagem. Com a zero eu só utilizo mais um lado da máquina. Reparem como ficou bem suave a marcação da zero baixa. Com a zero intermediária, reparem que ainda ficou uma linha bem suave da zero baixa, que eu vou mostrar também para vocês como que a gente remove essa marcação por completo. E é bom também a gente prestar atenção até onde que a gente deve subir cada pente para evitar de criar alguma marcação que seja ruim da gente remover depois. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso também. Deixa aí nos comentários também há quanto tempo que você está na profissão, se você gosta mais de fazer degradê com marcações ou sem marcações. Deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando todos os comentários. Reparem aqui, com a zero intermediária, a marcação da zero baixa está bem suave mesmo. E para a gente remover de vez essa marcação que a gente criou com a zero baixa, a gente vai utilizar a própria zero baixa. Só que agora a gente vai utilizar a zero baixa somente a ponta da máquina, em cima da marcação, e também fazendo o movimento de decolagem. E reparem como a marcação da zero baixa já está saindo por completo. Então não tem segredo, pessoal. O degradê já está ficando concluído. E vocês viram que eu comecei a trabalhar do pente 2 baixo e a gente já está na zero baixa e a gente só criou a marcação
da zero baixa. E como eu falei, a gente só vai utilizar a zero alta depois que a gente finalizar com a zero baixa, somente para fazer um polimento no degradê, e claro, passando com bastante cuidado para evitar de criar alguma marcação que seja ruim da gente remover depois. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E onde a gente passou o pente 2, a gente vai trabalhar com a tesoura de corte e a tesoura de desbaste. A tesoura de corte que eu vou utilizar é uma tesoura fio laser. Depois de passar a zero alta, eu passei um pouco também a zero intermediária e depois comecei a trabalhar ali na parte da aresta, primeiro com a tesoura de corte, uma tesoura fio laser, e depois com a tesoura de desbaste. E o degradê já está ficando concluído. Depois de passar a tesoura de corte e a tesoura de desbaste, eu fiz o pezinho do cliente. Esse cliente gosta do pezinho mais fino. É sempre bom perguntar antes ao cliente se ele gosta do pezinho mais fino ou mais quadrado. Depois disso tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like e deixar seu comentário.